A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Deus abençoe a todos que têm compartilhado os nossos vídeos, têm feito os comentários, irmãos. E estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo para o canal. O vídeo é um questionamento que foi feito pelo um internauta aí nos comentários do vídeo. No título do vídeo, vou colocar o nome dela, dizendo que a Trindade saiu da Igreja Católica Romana. Irmão, isso é um grande erro histórico. Por quê? Porque a Trindade, ela foi abordada antes do Concílio de Nicéia, de 325. Aqui temos a prova histórica. Primeira fonte, nós encontramos no Didaquê, que foi o escrito entre o século do ano 50 e o ano 150. E lá encontramos a forma trinitária de Mateus 28, 19. Estando ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda fonte histórica é Clemente de Alexandria, que viveu entre os anos 150 e 200 depois de Cristo. Também ele enfatiza a forma trinitária do batismo, Mateus 28 e 19. E aqui temos a terceira fonte histórica, é Justino Marte, viveu entre os anos 100 e os anos 162. Justino foi contemporâneo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Quarta prova histórica, Irineu, bispo de Leão, também defendeu a Trindade antes do Concílio de Nicéia. E aqui temos Tertuliano, que viveu entre os anos 150 e 202. Ele também cita a Trindade em seus escritos. Inácio de Antioquia nasceu no ano 35, morreu no ano 98. Todas essas fontes históricas é antes do Concílio de Nicéia. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Uma fonte histórica verídica é o terceiro volume de Eusébio de Cesareia, na sua obra falando sobre Constantino. Ele mostra também todo o aspecto do Concílio de Nicéia. O que aconteceu? O que aconteceu é que o império estava dividido. O império romano estava dividido. Roma estava dividida. Então, esse debate começou em Alexandria pelo bispo
Alexandre de Alexandria combateu com Ário. Ário defendia que Cristo tinha sido criado, era uma criatura. E Alexandre, bispo Alexandre, dizia que Cristo ele era o Filho eterno de Deus. Ele não tinha sido criado. E aquele debate foi um debate muito longo. E aí Constantino, para unir o império e as igrejas que estavam desunidas devido dessa briga, dessa discordância, as igrejas estavam desunidas. Então, e Constantino, a finalidade de Constantino não foi estabelecer a doutrina da Trindade. A finalidade de Constantino era unir as igrejas e unir o seu reino, porque o reino já vinha de uma guerra muito grande do rei Diocleciano, né, que destruiu a igreja dos cristãos. Então Constantino escreveu uma carta para Alexandre, bispo de Alexandria, lá do Egito. Escreveu uma carta escreveu uma carta tanto para Alexandre como para Ário, convocando eles para um concílio. E naquele concílio, segundo o que relatou Eusébio de Cesareia, ele relatou que ali tinha 250 bispos. E Constantino preparou todos os aposentos, mandou cavalos para trazer os bispos das províncias para se reunir ali naquele concílio. E o governo, o Estado pagou as hospedagens, comida, tudo. Agora, Constantino não influenciou o concílio, só teve 2 bispos. E aí foi decidir no concílio de Niceia, foi decidir sobre a Trindade, se Cristo era Deus ou se Cristo era uma criatura. Então, 248 bispos votaram a favor que Cristo era Deus, era um ser incriado. Então, não houve manipulação de Constantino no concílio. Isto fala o historiador Eusébio de Cesareia, que viveu ali. Vamos ver aqui, Eusébio de Cesareia nasceu do ano 260 e morreu no ano 339. Então, Eusébio relata todo o fato histórico que aconteceu ali no concílio de Niceia. Foi 30 dias que durou aquele concílio. E aí foi estabelecido que Cristo verdadeiramente é Deus, em substância igual o Pai é. Agora, vamos entender uma coisa. Uns dizem que a Trindade foi fundamentalizada em Niceia. Irmão, e isso não é verdade. Teve o concílio de Niceia e teve o concílio de Constantinopla, porque a Trindade não foi defendida em Niceia. Porque o que foi decidido em Niceia foi só a divindade de Cristo. Não foi definido
a divindade do Espírito Santo. A Trindade só foi estabelecida como doutrina da Trindade, foi do ano 381, no Concílio de Constantinopla. E outra coisa que eu vou deixar aqui muito bem claro, aqui, irmãos, no concílio de Nicéia, não foi lá que foi fundamentalizado o cristianismo como religião oficial do Império. Vamos ver aqui, ó. Teve 4 concílios: o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, 381, o concílio de Éfeso, 431, e o concílio de Calcedônia, 451. Em Calcedônia, que foi definido que Cristo tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Chama-se natureza hipotástica de Cristo. Agora, nós temos os erros. Outro erro, irmão, outro erro é afirmar que o Concílio de Nicéia foi o responsável pela doutrina da Trindade. Isso não é verdade. A doutrina da Trindade foi estabelecida no Concílio de Constantinopla, 381. Outro erro é dizer que Constantino foi o responsável de determinar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isto não é verdade. O cristianismo só se tornou religião oficial de Roma a partir do imperador Teodócio, com o Edito de Tessalônica, em 27 de fevereiro de 380. Então, o cristianismo se tornou uma religião romana em 380. Agora, muitos entram na internet para fazer pesquisa e pega e faz uma pesquisa falsa, dizendo que a Trindade veio da Igreja Católica Romana. Isso não é verdade. O que acontece é o seguinte, que a Igreja Católica Romana colocou nos contextos históricos da Igreja Católica, chamando, por exemplo, Inácio, Santo Inácio, chamando Santo Inácio, e outros pais da Igreja de Santo, como vamos ver aqui, só um momento aqui, deixa eu mostrar para os irmãos aqui este documento, né? Então, Clemente de Alexandria, Justino Marte, Inácio de Antioquia, né? E chamando esses de santo,
como se fosse da Igreja Católica Romana. Só que quando nós estudamos a patrística e a patrologia, que são dois termos diferentes, a patrística era o pensamento dos pais da igreja, a reflexão que eles faziam de Cristo e da doutrina apostólica. A patrologia é o estudo que estuda a vida dos pais da igreja. É o seu testemunho, a sua vida, é o que eles sofreram, o que eles passaram. Então, a sua vida está conectada ao seu testemunho, então se chama o estudo da patrologia. Então, quando nós estudamos a patrística, a Igreja Católica na patrística, ali o século II, século III, ali está falando da Igreja Católica Apostólica, porque católica é uma palavra universal. Então, esses pais da igreja, ele estava conectado aos apóstolos. Como Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo Paulo, de Pedro também, Policarpo também era da patrística, foi discípulo do apóstolo João. Então, os ensinos que eles traziam era ensino apostólico. Ali era chamada Igreja Católica Apostólica, não Igreja Católica Apostólica Romana. A romana, como instituição, ela surge aí no ano 381, lá no concílio de Tessalônica, no edito de Tessalônica e Constantinopla. Então, irmãos, eu aqui estou mostrando as fontes primárias, que a Trindade não nasceu da Igreja Católica, que a Trindade se criam na Trindade, conforme eu mostrei aqui, esta parte de documento de Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano, tudo vieram antes do Concílio de Nicéia. Eles criam na Trindade. Agora vamos mostrar na Bíblia o conceito da Trindade. Abra aí Isaías. Primeiro nós vamos começar com a criação. A Bíblia mostra o atributo de Criador, tanto para o Pai, como para o Espírito Santo e como para Jesus Cristo. Vamos para o Pai primeiro. Isaías 45, verso 18. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui, ó. Isaías 45, 18. Vamos ver aqui. É o próprio Deus eterno. Como o Criador dos céus e da terra e de tudo o que dele se contém. Só um momento. Isaías 45 e 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez, estabeleceu
que não a criou para ser um cão, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora vamos para os Salmos 104, verso 30. A Escritura apresentando o Espírito Santo como Deus Criador. Vamos ver aqui. Salmos 104. Cento e quatro, 29 e 30. Se oculta o rosto, ele se perturba. Se corta a respiração, morre e volta para o seu pó. Envia o seu espírito e eles são criados. Assim renova a face da terra e a glória do Senhor para sempre. Que mostra o Espírito Santo criando também, apresenta como Criador. Agora vamos apresentar Cristo também como Criador, no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 8. Hebreus, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O próprio Deus eterno chamando o Filho de Deus. Cetro de iniquidade é o cetro do teu rei. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e o céu são obras das tuas mãos. Então, aqui mostra os três com atributo de Criador. O Pai criando, sendo Criador, Isaías 45, 18. O Espírito Santo sendo Criador, Salmo 104, versos 29 e 30. E Cristo sendo Criador, Hebreus, capítulo 1, do verso 8 ao 10. Será que são três criadores? São três criadores? Um criador é um só. Agora, por que aparece três? Os três em uma substância. É um só criador. Mas em personalidade aqui, mostra Deus criando, o Espírito Santo criando e Jesus Cristo criando. Agora, vamos falar, Isaías tem uma visão do capítulo 6. E aí o Deus Todo-Poderoso aparece ali. E Isaías cai de joelhos, ali impactado pela glória de Deus, pela santidade de Deus, fala: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, este texto de Isaías, o apóstolo Paulo fala sobre ele e fala quem é que estava ali no trono. Vamos ver quem era que estava no trono e quem o apóstolo Paulo fala, quem era o Deus que estava ali. Vamos ver Atos dos Apóstolos 28 e 26. De Atos
versículo 26. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E aí, ele vai falar para o povo, que o povo tinha coração endurecido, ele vai falar. Aí, ele vai falar, no 25. E havendo discordância entre... Ele fala que Paulo está pregando em Roma. Agora, do 25. E havendo discordância entre eles, despediram, dizendo: Paulo, estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e disse: de ouvido ouvireis, e não entendeis, vendo vereis, não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que não mais vejam, e com os olhos não ouçam, nem os ouvidos para que entenda, e com o coração se converta, e por mim seja curado. Então, esse texto que o apóstolo Paulo está falando aqui é 6 de Isaías. Quando Deus aparece para Isaías na glória ali, coloca uma tenaz nos lábios, purifica ele. Isaías fala: envia-me, Senhor. E o Senhor enviou ele: vai e diz a este povo. Aí fala esse mesmo texto que Paulo está citando aqui, que foi o Espírito Santo que estava lá, que falou com Isaías. Então, o Espírito Santo estava onde? Sentado no trono de Deus. Tem uns aí que falam que o Espírito Santo não tem trono, irmão. Não tinha trono. Mas 6 de Isaías, está escrito ali, Paulo faz referência a 6 de Isaías, mostrando o Espírito Santo falando com Isaías no trono. Por quê? Amanhã nós vamos fazer um vídeo falando que o Espírito Santo não é uma força, mas é uma pessoa. Para responder esta internauta que veio aí, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força. Amanhã eu vou mostrar, estou mostrando apenas uma parte aqui, que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo estava no trono, que foi o Espírito Santo que falou com Isaías ali. Agora, não é dizer que era só o Espírito Santo que estava ali. Cristo estava ali e o Pai estava ali. Vamos ver outro texto. Este é o apóstolo João que apresenta. Em 12 de João, no verso 40. Vejamos, abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. O próprio apóstolo João, citando Cristo, que estava ali no trono, junto com o Pai e com o Espírito Santo, formando ali a Trindade. Abra aí a sua Bíblia, vamos ver aqui. Aqui, a explicação da incredulidade dos judeus. E o Senhor, aqui do 37, embora tivesse feito sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu a nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podia crer. Por isso, Isaías diz: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se converta, e seja auriculado. Isto disse Isaías, porque viu a sua glória dele e falou a seu respeito. Então, Cristo
estava ali, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. A Trindade, em essência, estava ali no trono que apresenta no capítulo 6 de Isaías. Outro texto também falando da Trindade, é a Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 5, verso 7. Vamos ver, que é o último texto. Inclusive, esse texto de 1 João 5 e 7, tem muitos eruditos que diz que este texto foi acrescentado aqui. E não é verdade, irmão. Não é verdade, só porque nos manuscritos, lá nos códices sinaíticos, alexandrino e nos códices vaticanos do século IV ali, que são os primeiros, ali não está esse texto. Por causa disso, eles falam que foi adicionado. Só, irmão, que nós temos mais de 8.000 manuscritos do Novo Testamento que apresenta esse texto. E Tertuliano, que veio antes dos códices sinaítico, alexandrino e vaticano, ele fala também lá, nos seus escritos lá do século III, ele cita esse texto que eu vou citar aqui, 1 João 5, 7 e 8. Só para esclarecer para os irmãos. Vamos ver aqui, ó. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Os três são um em quê? Em substância. Então, esse texto aqui não foi adicionado, irmão. E muitos eruditos teólogos se fundamentam porque esse texto não está nos códices sinaítico, alexandrino e no Vaticano. Então, bate o martelo dizendo que foi acrescentado. Não é verdade, irmão. Porque Tertuliano, antes desses códices, ele afirma nos seus escritos, faz menção da Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 5, do verso 7, afirmando. Se ele afirmou, é porque ele teve acesso aos originais, aos textos originais. Então, irmão, é este minha refutação aqui, provando que a Trindade não veio da Igreja Católica. A Trindade, ela foi colocada como dogma nos 4 concílios. Concílio de Nicéia, do Constantinopla, de Éfeso e o de Calcedônia. Desses 4 concílios foi colocado como dogma. Antes não era colocado como dogma. Por quê? Porque não tinha tanto ataque contra a divindade de Cristo, de Deus, nem a de Cristo, nem a do Espírito Santo. Então, houve necessidade dos concílios se reunir e formular uma doutrina, um pilar doutrinário para a igreja. E falo lembrar, quem não crê na Trindade não tem a salvação, irmão. Não tem a salvação. Então, a congregação, a maior parte, o ministério da congregação, não crê na Trindade, irmão. Não crê. Inclusive tem o Carlos Reinar aí, que ataca a Trindade direto, e os anciãos, ninguém se manifesta. Foi aceito na comunhão, sabe? Desconstruindo a doutrina da Trindade.
Agora, dizer que o Ministério do Brás crê na Trindade, isso não é verdade, irmão. Eles não creem. Conheço muito deles, pregando a palavra, fazendo alusão ao Filho, mas como que Cristo não fosse Deus. Entendeu? Então, eu estou aqui fazer esse vídeo. Então, fiquem com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.